A medida de taxação imposta diretamente ao Brasil já está repercutindo forte na imprensa americana e gerando preocupação entre analistas e jornalistas dos Estados Unidos. Mas o que de fato está acontecendo? Por que Trump resolveu mirar logo o Brasil? E o que isso pode significar para a nossa economia, para o comércio internacional e até para o posicionamento global do país? A relação comercial com o Brasil. Então, muitos americanos podem estar ligados nas notícias sobre as tarifas do Brasil, se perguntando como isso afetará suas compras. O Brasil exporta muitos produtos que vemos no supermercado diariamente, principalmente café. Somos um grande importador de café do Brasil. Também importamos suco de laranja e outros produtos. Até importamos um pouco de petróleo bruto. Uma tarifa de 50% efetiva em 1º de agosto, se o Brasil não negociar, pode encarecer tudo isso em 50% para o consumidor. Você levanta outro ponto importante sobre a política envolvida. Até agora, vimos cartas do presidente no Truth Social para países com déficit comercial com os EUA. O Brasil é o primeiro país mencionado que compra mais dos EUA do que o contrário. Temos um superávit comercial de quase 7 bilhões e meio de dólares com eles. Por isso, a retórica do presidente é sobre Bolsonaro, não sobre o país nos enganando com déficit comercial. Novamente, temos um superávit comercial. Kate. Há alguma forma de analisar nossa relação comercial com o Brasil, Brian, e ver algo injusto acontecendo? Algo que justifique Donald Trump usar o comércio como arma? Bem, novamente, e ao analisar a carta que ele enviou ao Brasil, ela está totalmente reestruturada em comparação com o modelo padrão usado para outros países esta semana, incluindo Coreia do Sul, Japão e países menores como Cazaquistão e Moldávia. Com o Brasil, ele iniciou a carta com um parágrafo inteiro sobre como achava que o país estava tratando Jair Bolsonaro injustamente. Isso ressalta que o presidente não terá sucesso em usar o déficit comercial e a alegação de que estão nos enganando como desculpa para impor esse tipo de tarifa. Mas a questão é, o Brasil ainda pode negociar com os Israel? Isso continua relevante nesta conversa, como é com qualquer país com o qual temos déficit comercial. Agora, há um prazo. Faltam algumas semanas até 1º de agosto. O governo brasileiro pode convencer os Israel a não impor essa tarifa de 50%? Essa é a questão em aberto no momento. Jana, por que o presidente liga para o Bolsonaro? Essa é a questão-chave. Usar política econômica para influenciar outro país não é novidade. A gente impõe sanções a países quando eles cometem violações de direitos humanos. Isso é algo totalmente diferente. Bolsonaro nem é presidente atual, então interfere no sistema legal para defender alguém que fez o mesmo que Trump. Foi basicamente um 6 de janeiro, Bolsonaro mandou apoiadores protestarem contra o resultado da eleição. É como se ele achasse um amigo no mundo para defender e usasse isso para intimidar o sistema legal do Brasil. É muito incomum. Como a carta enviada ao Brasil está sendo interpretada no exterior e por que o assunto está mobilizando até quem normalmente não comenta sobre o Brasil nos telejornais americanos? Fique até o final, porque as consequências dessa decisão podem ser maiores do que parecem. Bem, deixe-me ler isso do Washington Post sobre o que aconteceu após a insurreição no Brasil, comparado ao que ocorreu aqui depois da insurreição de 7 de janeiro. Eles escrevem, cito, Bolsonaro foi impedido de concorrer a cargos públicos até 2030 pelo Tribunal Eleitoral Superior, mesmo com investigações policiais em andamento. Em novembro, a Polícia Federal recomendou acusações contra Bolsonaro e dezenas de associados por supostamente liderar um complô para subverter a vontade dos eleitores, assassinar rivais e manter-se no poder por decreto militar após sua derrota em 2022. O relatório policial foi enviado ao STF e as autoridades do Ministério Público estão avaliando os próximos passos. O interessante, Sam, é que ele fez isso 2 anos após os apoiadores de Trump fazerem o mesmo. Ele usou a mesma retórica de Trump. Se eu perder esta eleição, significa que ela foi fraudada.
A esquerda está manipulando contra mim. Ele tentava citar anomalias em dados ou urnas eleitorais, mas o país e o tribunal logo o refutaram, afirmando que isso não existia nem estava acontecendo. Diferentemente do Zepterel, a democracia e o judiciário no Brasil conseguiram processar o ex-presidente. Eles conseguiram impedir o ex-presidente acusado dessas ações de concorrer a cargos novamente. E acho que o Trump percebe isso. Trump reconhece os paralelos entre o que aconteceu com ele em 2020 e com o Bolsonaro. Também noto que na política conservadora atual, como nos eventos do CIPAC, os Bolsonaros são presença constante. O filho do Bolsonaro fez conexões com o movimento MAGA. Ele tentou criar laços fortes com os principais aliados do Trump. Bolsonaro se apresenta como uma figura trumpista, talvez alimentando o ego do Trump. Trump sempre buscou alianças com figuras autocráticas controversas como Bolsonaro. Então, tudo isso provavelmente influencia a situação atual. E outra coisa que eu diria é, talvez isso seja único do Brasil, mas Trump realmente adora a ideia de poder negociar por capricho com qualquer nação, certo? Quer dizer, essas cartas, se você as ler, elas são meio ridículas, não é? Não é algo real. O modelo é estranho. Há maiúsculas em todo lugar, estranhamente. Ele tenta fechar todos esses acordos. Ele tem um prazo se aproximando. Claramente não conseguiram 9 acordos em 90 dias. Fizeram uma extensão. Acho que Trump gosta de estar envolvido na negociação. E neste caso, nem é sobre segurança nacional como justificativa para as tarifas, mas sim sobre considerações políticas domésticas no Brasil. Sim, mas vamos refletir nisso por mais um segundo e por que Trump se importa tanto. Você mencionou que ele se vê em Bolsonaro, que são tipos de líderes semelhantes. Bolsonaro foi chamado de Trump dos trópicos durante seu mandato. Ele foi agressivo da mesma forma que Donald Trump tem sido. É só isso? Trump o vê como aliado, amigo ou um mini-eu e quer interferir em outra democracia? Como usar o comércio como arma? Eu acho que parte... Não digo que seja tudo, mas acho que é parte disso. E pode-se olhar para outro caminho aqui, outro veículo, ou melhor, outro cenário. Recentemente, Trump mergulhou na política interna de Israel, onde Netanyahu enfrenta seu próprio impasse judicial e julgamento por corrupção. Trump insinuou implícita e explicitamente: a ajuda dos Enel a Israel é significativa, damos muito dinheiro para armamentos. Ele sugeriu que, se os casos contra Netanyahu não forem arquivados, isso pode ser um risco. É outro caso de Trump usando a diplomacia americana e nosso poder econômico para atingir objetivos políticos domésticos em outros países. Então, acho que ele vê uma aliança com Bolsonaro. Ele vê uma parceria com Bolsonaro e tenta aproveitá-la usando tarifas e comércio. Brian, me fale sobre o lado técnico, porque tem mais um detalhe nisso. É o Donald Trump acusando os brasileiros de serem injustos com a tecnologia do SECAL. Sim, isso é o que chamariam de revisão da seção 301, onde o Departamento de Comércio analisaria as ações do governo brasileiro em relação às grandes empresas de tecnologia do Zicaregal Séria, como Meta ou Apple, seus serviços no Brasil, e como o governo regula ou permite que compitam com empresas brasileiras. O lado tecnológico trouxe uma nova dimensão à discussão tarifária, notavelmente com o Canadá. O governo canadense decidiu taxar serviços digitais americanos, como o Meta, operando no país. Isso irritou o presidente, que aumentou drasticamente as tarifas sobre o Canadá, fazendo-o recuar. Essa é outra vertente da conversa sobre tarifas que também vimos surgir em países como a França, onde propuseram algo muito semelhante na tributação de serviços digitais. Isso provavelmente provocará o presidente à medida que as negociações tarifárias continuam ao redor do mundo. Hannah, é surpreendente que vivamos num país com um presidente. Eu talvez esteja sendo ingênuo aqui, mas onde ele quer interferir ativamente em outra democracia assim?
Estou sendo ingênuo? É isso que os americanos fazem? É o que fizemos no passado? Estamos sempre... me diga você. Não. É o que sempre fizemos. Nós interferimos, sim. Nós, na política de muitos países, derrubamos presidentes. Não somos ingênuos, mas isso é tão evidente e específico. Não parece ser bom para os brasileiros nem para nós. É difícil entender a estratégia aqui. Como sempre com Trump, pode ser só um capricho. Ele gosta de se meter nas coisas, quer estar no meio disso. O pior cenário é uma aliança de autocratas liderada por ele. O objetivo seria trazer empresas de tech sem controle e ditadores. Essa é a visão mais conspiratória. Aqui no estúdio comigo, Brian Chung, correspondente de negócios e dados da NBC, e Ron Insana, analista sênior e comentarista da CNBC. Então, Ron, vou ler algo do New York Times para você. Os esforços de Trump de usar tarifas para intervir num julgamento criminal estrangeiro mostram como ele vê taxas como arma universal. Que mensagem isso passa aos outros países e aos EUAA sobre nossa política comercial? Bem, até onde sabemos, não há base legal para o presidente impor tarifas baseadas na política de outro país e também não há justificativa econômica para isso. Ele não pode alegar a emergência com o Brasil, pois temos um superávit comercial de cerca de 7 bilhões de dólares, Chris, talvez um pouco menos este ano. É difícil entender por que ele faz isso. É parte de uma abordagem errática e caótica das tarifas usada para corrigir desequilíbrios, arrecadar ou nivelar o campo para certas indústrias dos EUA. Não sabemos qual é realmente o objetivo final em relação às tarifas. Isso traz uma nova dimensão ao uso das tarifas, algo que certamente não vimos antes. O poder econômico tem sido usado para punir, digamos assim, claro, outros países por coisas que fizeram, ofensas e tal, mas o presidente do Brasil escreveu isso. Ele alertou que o que rola com Bolsonaro é só responsabilidade da justiça brasileira. Mas fala do impacto real de uma incerteza diferente, porque dá para dizer que isso muda tudo de novo na política externa do país. Bem, pode haver um impacto econômico modesto, já que hoje vemos os preços do café subindo, por exemplo, porque o Brasil é um grande exportador de café para os heróis. Os mercados financeiros em geral realmente... E como discuti na MSNBC com Stephanie Hulley e outros, não reagiram às tarifas porque parece que muitos investidores profissionais não acreditam que essas medidas serão implementadas ou mantidas como o presidente descreveu. Mas claramente, de uma perspectiva econômica global, isso é preocupante para muitas pessoas e para quem está negociando ou tentando negociar acordos com o Zenenila no momento. Acho que entrei nisso rapidamente. Sim. O UBS, um banco de Wall Street, disse: parece um esforço desperdiçado analisar cada post do Trump no Truth Social. No fim, esses bancos veem que o presidente vai recuar perto do prazo e adiar mais uma vez com outro atraso. É por isso que não vimos os mercados financeiros fazer nada louco. Mas isso é uma aposta em si, Chris, porque se as tarifas entrarem em vigor em 1º de agosto, os mercados podem cair como em abril, pois não estavam prevendo isso. Trump ameaça o Brasil com tarifa de 50%, citando o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na carta ao atual presidente, Trump chamou o julgamento de caça às bruxas e exigiu seu fim imediato. Para mais detalhes, recebemos Daniel Tannenbaum. Ele é sócio da Oliver Wyman e membro sênior do Atlantic Council. Daniel, bom dia. Bem-vindo ao nosso Espaço Especial. Explique essa ameaça de Trump, já que o Brasil tem superávit com o EUA. O que está ocorrendo? Acho que tô tão confuso quanto você com o que tá rolando aqui. Beleza. Porque esse lance todo de tarifas desde o dia da libertação foi uma declaração de emergência nacional por causa de um déficit comercial.
E como você disse, em maio, o Brasil exportou os 3,61 bi e importou os 3,63 bi dos IWA. Então, um déficit comercial praticamente inexistente. Não sei bem qual é o problema, e isso está na carta. O foco disso não tem nada a ver com desequilíbrio comercial. Tem a ver com a visão dele sobre o suposto maltrato do ex-presidente do Brasil. Então fica a dúvida, o que exatamente estamos tentando conseguir com isso? Pois é. Certo, certo. E mostra que Trump usa tarifas como arma política. Sim. Como meio de obter o que quer, além dos benefícios econômicos para os Smart, que ele diz ser o objetivo. O presidente também anunciou uma tarifa de 50% sobre o cobre. Isso está em tudo, dos celulares às câmeras que nos filmam. Que impacto isso poderia ter? Bem, se o objetivo é minerar e obter mais cobre nacional, e já fazemos isso no ZEU, pode funcionar. Mas importamos 800 mil toneladas de cobre por ano do Chile, México e Canadá. Não dá para substituir tão rápido, então tudo com cobre, que é quase tudo, vai ficar mais caro. E acho que ele vai voltar atrás quando perceber o erro dessa política. Apesar da pressão externa, o Brasil segue sendo um dos países mais estratégicos do mundo. Nosso potencial agrícola, mineral, energético e humano coloca o Brasil em posição de destaque. Mesmo diante de medidas como essa, o que estamos vendo é um sinal claro de que o Brasil importa. E muito, e se estamos no radar das maiores potências, é porque temos valor, temos recursos e temos força. O que precisamos agora é de estratégia, união e consciência para transformar essa visibilidade em desenvolvimento de verdade. Se você acredita na força do Brasil e quer entender mais sobre como essas decisões internacionais afetam diretamente o nosso futuro, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essas informações. Aqui, a gente comenta os fatos com equilíbrio, sem lado político, apenas com responsabilidade e pensando sempre no que é melhor para o Brasil, seja aqui ou no mundo.